Olá, aqui professor Ricardo Rodrigues, dando sequência às nossas aulas de Java. Vamos ver a parte 2 dos conceitos de orientação a objeto, ou a objetos. Então vamos aqui falar de 3 pilares da programação orientada a objetos: encapsulamento, polimorfismo e herança. Vamos aos conceitos. Encapsular, não é? Já deu origem ao encapsulamento. Então a gente pode dizer que encapsulamento vem de encapsular. Que em programação orientada a objetos significa separar o programa em partes, o mais isolado possível. O encapsulamento serve para controlar o acesso aos atributos e métodos de uma classe. E é uma forma eficiente de proteger os dados que serão manipulados dentro da classe. Por exemplo, eu tenho a classe pessoa com 2 variáveis, nome e sobrenome, e elas estão privadas. Então, com o modificador private. Para que a gente possa acessar esses objetos, eu preciso utilizar os métodos getSet, e aí sim eu consigo acessar as variáveis. Isso quer dizer que, nesse caso, elas estão protegidas. Herança é um dos conceitos mais fáceis da gente entender, porque já está, como o nome diz, ele vai herdar alguma coisa. Então, a herança é um mecanismo da orientação a objetos que permite criar novas classes a partir de uma classe existente. Então, quer dizer, se eu tenho uma classe carro, eu tenho classe moto, eu tenho classes que eu vou caracterizar como subclasse da classe automóveis. Então, a gente pode dizer que eu tenho 2 novas classes que foram criadas a partir da classe automóveis que já existia. E elas vão herdar tudo que a classe automóvel possui. Com a herança é possível criar classes derivadas, que a gente chama de subclasse, que é esse exemplo que eu acabei de falar. As subclasses herdam todas as características de suas superclasses, como suas variáveis e também seus métodos. Então é bem simples esse conceito de herança. Um detalhe, trazendo para o código em Java, na linguagem Java, eu tenho aqui uma classe pública, chamada pessoa, com 2 variáveis públicos, não estão privados, como lá no polimorfismo, no encapsulamento. E aí eu tenho uma classe que foi derivada da classe pessoa, que é a classe aluno, que passa a ser uma subclasse da classe pessoa. E a classe aluno, para herdar o que a classe pessoa tem, a gente utiliza o extends. Simples. Toda vida que você vê o extends depois do nome da classe, você sabe que ela está herdando da classe que vem em seguida. O polimorfismo, o nome já está dizendo, poly, vários, né? Então, de forma genérica, polimorfismo significa várias formas.
Polimorfismo denota uma situação na qual um objeto pode se comportar de maneiras diferentes ao receber uma mensagem. Veja esse código. Eu tenho uma classe mamífero, que tem um método obter cota diária de leite. Da classe mamífero foram criadas as classes elefante e a classe rato. Como elas foram criadas a partir de mamífero, então elas têm um extend lá da nossa herança. E aqui a gente tem o mesmo método sendo usado por essas duas classes. Aqui uma saída, já utilizando o método mesmo, system.out.print. Uma instância de mamífero. Aqui o objeto, né? Como a gente falou lá na instância ainda há pouco. Instanciando uma classe. Nome da classe, objeto, o new, o operador new. E aí vem de novo o nome da classe. Aqui imprimindo os métodos, que é a cota diária de leite. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.